Salve espectadores do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Fernando e eu quero falar sobre dois assuntos que são interligados. O artigo 13 que está rolando por conta de uma reforma de direitos autorais lá na União Europeia e também sobre a censura de alguns quadrinhos numa prisão lá na Louisiana. Eu quero abordar esses dois temas, começando aqui pelo artigo 13, que tem uma polêmica imensa. Diversos youtubers, tanto nacionais como principalmente lá na Europa, que são os mais interessados, tem falado sobre a questão do copyright, né? Que seria o direito que você tem sobre determinada marca, sobre determinado produto. Enfim, meus amigos, olha, eu quero ver como que os europeus vão lidar com essa situação. Não é exagero dizer que simplesmente pode chegar ao fim, de certa forma, a internet na Europa. A liberdade que nós temos de poder emitir a nossa opinião, fazer um vídeo comentando sobre os mais diversos assuntos. Agora, as empresas elas podem pedir que barrem, né, os seus vídeos por conta de algo que eventualmente ela não goste. Se você for falar de um produto que você adquiriu, que você comprou, e você falar mal desse produto, a empresa vai chegar e falar: Google, Facebook, pode barrar isso daí, senão eu vou meter um processo em vocês, porque ele está apresentando um produto que eu detenho os direitos. Vocês imaginaram a loucura disso daí? Aqui nesse cenário, qualquer empresa que produziu os bonecos aqui, o quadrinho, pode simplesmente pedir para que o YouTube censure o meu vídeo, alegando direitos autorais ou copyright relacionado aos produtos que estão compondo o meu cenário, ainda que eles não sejam exatamente o tema do meu vídeo. Isso é surreal. Então, muitos youtubers e os cidadãos mesmo lá da Europa estão preocupadíssimos com a aprovação desse artigo 13, porque vai levar a uma censura absurda. E muita gente está dizendo que, na verdade, esse artigo 13 ele foi criado para favorecer a grande mídia, a mídia tradicional, que vem perdendo muito dinheiro, né, na questão de publicidade. Esse dinheiro da publicidade está sendo direcionado para as redes sociais, tanto Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, o próprio Google. Então houve uma grande pressão, um lobby muito forte relacionado à aprovação desse artigo 13, visto que os mais favorecidos serão exatamente essas mídias tradicionais. E galera, ainda que a internet não seja uma terra de ninguém, não haja limite, não é exatamente isso, quando você começa a colocar muitas regrinhas, ainda mais essas que na verdade não são tão transparentes assim, você corre o risco de criar uma censura, né? Restringir a liberdade de expressão. Vocês imaginem aqui eu não poder falar de um produto, ou melhor, a editora vai falar: não, você não pode falar se esse material é bom ou é ruim, mesmo eu tendo pago, comprado ele. Não, você está ferindo nos direitos autorais ou copyrights aí, qualquer coisa nesse sentido. Não, eu vou ter que gravar meus vídeos num cenário todo branco, sem camisa, porque a estampa da camisa pode levar a Marvel Comics censurar o meu vídeo, ou pedir direitos autorais para o Google, pagar, indenizar eles porque eu estou utilizando. É muito sem sentido. Imagina os caras vão gravar tudo pelado, com fundo branco, e só podem falar, né? Porque não pode mostrar nada. É muito surreal isso daí. Não adianta falar: ah, não é exatamente isso que vai acontecer. Pode acontecer exatamente dessa forma. Então eu fico realmente assustado com o que a União Europeia está fazendo. Aí o pessoal fala até: Fernando, imagine se isso chegar no Brasil, cara, meu Deus. Eu acho muito difícil, não impossível, porque a gente sabe que nós temos um Congresso muito estúpido, né? Com pessoas lá que não sei como conseguiram serem eleitas, né? E que eventualmente pode dizer: olha que legal, lá na Europa está fazendo isso, vamos fazer aqui também. Não é de se duvidar, até porque o lobby das mídias tradicionais aqui também é muito forte. É tranquilo para pegarem um deputado, um senador e fazerem um projeto de lei aí que simplesmente censure e criam algo muito semelhante ao que está rolando na União Europeia. Mas considerando o governo que vai assumir
queira você gostar dele ou não, eu acredito que não vai passar algo nesse sentido, até porque o Bolsonaro ele é contra essas mídias tradicionais que seriam os mais favorecidos, né, as mais favorecidas com esse artigo 13 aí, caso fosse replicado aqui no Brasil. Então eu não vejo esse projeto de lei tão cedo sendo implementado aqui no Brasil, né? Eu acho que isso daí é algo que a gente não precisa se preocupar. E eu realmente me solidarizo com o que está rolando com os europeus. E não ache, galera, que é algo do tipo, você está infringindo os direitos autorais quando eu estou expondo um produto. Na verdade, eu estou fazendo publicidade para a empresa. Ela não está nem me pagando para isso. Eu estou fazendo isso para os meus inscritos, para eles saberem o que seria uma melhor dica de compra, economizar dinheiro e tal. É muito surreal imaginar isso realmente acontecendo, né? Eu, como já disse, acredito que no Brasil isso não deve chegar, não. E o segundo tema, não menos polêmico, galera, eu fui marcado pelo Vinícius do Dois Quadrinhos, uma publicação lá no grupo dele, que trata-se de um Twitter do Neil Gaiman, onde ele relata que uma prisão lá na Louisiana simplesmente baniu diversos quadrinhos. Sim, meus amigos, olha que ponto chegamos. Só que não é uma questão assim muito fácil de se resolver, apesar de eu ter um posicionamento de que nós somos livres para lermos o que quisermos. Algumas HQs que entraram nessa lista aí de banimento feita pelo departamento lá de presídios, Mundo Fantasma do Daniel Close, né? Material que saiu recentemente pela editora Nemo. Temos The Crawl e também Sin City do Frank Miller, né? Que é uma série bem violenta e tal. Você pode dizer que, o fato deles estarem presos, já existe uma restrição na liberdade deles. Então, além da liberdade de ir e vir, você teria também uma restrição na liberdade intelectual, na liberdade de expressão, talvez. É um ponto realmente a se considerar. Porém, você tem o outro lado, de que se você está proibindo determinados quadrinhos, você está dizendo que esses quadrinhos podem levar essas pessoas a voltarem a ser criminosos ou impedi-las de se reabilitarem. E isso é um absurdo. Estamos falando de obras ficcionais, não é mesmo? Então, essas que, pelo menos que eu mencionei. E isso os Estados Unidos já viveram, né? Que foi o Comics Code, onde existia uma censura nos quadrinhos, onde o governo carimbava ali seu material, esse você pode publicar, com medo de afetar a juventude americana, causar uma delinquência. E todo mundo sabe o quão absurdo que foi o Comics Code, que felizmente acabou caindo, não é mesmo? Então você tem essa questão aí da restrição dos prisioneiros, né? Com as leituras que eles poderiam ter, afinal eles têm os seus direitos realmente restringidos, mas por outro lado você tem a parte da liberdade, pelo menos intelectual, ou de escolha desses presidiários, de realmente selecionar o produto que ele quer ler. Nós não estamos falando aqui de um material escrito pelo Hitler, né? Ou algum livro que realmente seja claro, uma indução ensinando os caras a fugirem da prisão ou qualquer coisa do tipo. Estamos falando de obras que são ficcionais. Então, eu acho que numa ponderação aí, eu fico a favor da liberdade dos presos lerem aí os quadrinhos que bem entenderem. Nós não estamos falando aqui de obras que vão corromper a mente, né? Isso é um absurdo, né? Como eu já disse, viveram isso e voltam com essa estupidez. Eu entendo que existe uma restrição com relação aos direitos gerais aí de um presidiário, mas não a ponto de você proibir leitura. Eu acho simplesmente estúpida essa decisão aí, dessa prisão da Louisiana. Então deixa aí os seus comentários com relação a esses dois temas, o que vocês pensam sobre esse caso. Um abraço para todos vocês e fui!